E parece que os dias de Tarcísio de Freitas estão contados. Ele será destruído. E por quem? Pelos filhos de Bolsonaro. Carluxo e Eduardo Bolsonaro estão muito incomodados com essas aproximações de Tarcísio de Freitas com a Faria Lima e também com ministros do STF. Eles já estão achando que Tarcísio está com agendinhas próprias e vai passar a perna em Bolsonaro, porque Tarcísio já está sendo o queridinho da direita. E o próprio Bolsonaro já percebeu isso e começou a fazer aceninhos a Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás. Se Tarcísio acha que ele vai enganar Bolsonaro, Carluxo vai destruí-lo, como destruiu todos, com exceção de Michele, mas se pudesse, Carluxo a destruiria. E qual a sua opinião sobre isso? Quem é o candidato mais forte para enfrentar Lula em 2026? Tarcísio Caiado ou Bolsonaro? Tarcísio vai ser destruído pelos filhos de Bolsonaro? Se você quer que ele se engalfinhe até o fim, deixa o like e se inscreva no canal. Todo esse incômodo dos filhos de Bolsonaro, os filhuchos com Tarcísio de Freitas, foi revelado pela Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Mônica Bergamo disse que dois filhos em especial, ou dois filhos especiais, porque a gente sabe que Carlos é muito especial, né? Carlos e Eduardo principalmente. Eles estão incomodados com os comportamentos do Tarcísio de Freitas. Tarcísio que tem aparecido junto com o pessoal da Faria Lima, tá fazendo amizadezinhas com ministros do STF, tá ali com proximidade de converscote com o Luciano Huck, talvez até se encontre ali com a Madonna quando ela vier com o Brasil a próxima vez. Isso tá causando incômodos, porque os bolsonaros, eles começam a acreditar que o Tarcísio tá fazendo um jogo próprio. E ele se aposta como sendo o adversário contra Lula em 2026. Bolsonaro tá caçado. Sim, mas o Bolsonaro não pode admitir, em hipótese alguma, que ele tá fora da disputa. Senão ele vai ser preso. Ele tem a esperança de se manter relevante no jogo político para poder falar, olha, estão querendo me tirar porque querem favorecer o Lula. Essa é a jogada do Bolsonaro. E esse movimento do Tarcísio de Freitas já foi feito em 2018, depois 2020 mais ou menos, pelo João Dória, o calcinha apertada. Dória quis se lançar como candidato, o Bolsonaro foi e o esmagou. E a mesma coisa está acontecendo agora. O Ricardo Noblat do Metrópolis, ele foi muito sagaz ao fazer um apanhado histórico dos problemas que Tarcísio de Freitas pode ter por estar causando incômodo nos filhuchos. Gustavo Bebiano, Carluxo tinha ciúmes dele, foi defenestrado do governo. General Santos Cruz, talvez o maior militar vivo brasileiro, mais condecorado. Bolsonaro e Carlos o trataram como lixo. E o próprio Hamilton Mourão, que o Carlos simplesmente o destruiu e houve até um pedido de impeachment simbólico, protocolado pelo Marco Feliciano contra o Mourão, um pedido que foi autorizado pelo Bolsonaro. A única pessoa que Carlos não conseguiu destruir foi Michele. E Bolsonaro já teria destruído, mas ela é importante, porque Bolsonaro precisa de Michele para continuar vivo politicamente e ele depende da Michele, porque é graças a Michele que ele consegue o saláriozinho dele vindo do PL. Tanto Carlos quanto Eduardo já deixaram ali os seus recadozinhos nas redes sociais, indicando que Bolsonaro é o centro da direita, que nenhum outro candidato vai surgir enquanto Bolsonaro existir. E Flávio Bolsonaro na Super Live, ele que não sei se ele tá tão incomodado assim com o Tarcísio, mas ele na Super Live que teve com o Bolsonaro um dia antes da busca e apreensão, falou que 2020 vai ser esquerda contra Bolsonaro. Ou seja, não existe direita, não existe outro candidato, é tudo Bolsonaro. Mas Tarcísio cresce. E eu falei que isso iria acontecer. Por quê? Bela Megali do Globo disse que o Jorge Seife, que possivelmente não será cassado, tem creditado a manutenção do seu mandato ao Tarcísio de Freitas, que fez corpo a corpo com ministros do STF, inclusive com Alexandre de Moraes, tá? Inclusive com Alexandre de Moraes. E o Jorge Seife fala para todo mundo, para quem quiser ouvir, que foi graças ao Tarcísio que o mandato dele vai ser mantido. E aí isso cria uma situação muito assim, pô, pera lá, o Bolsonaro tá queimado com os ministros do STF. Eu vou me aproximar do Bolsonaro correndo risco de perder mandato? Não, tô mais preocupado comigo. E o Tarcísio é alguém que, poxa, tem bom trânsito. Então ele pode começar a receber bolsonaristas ameaçados com problemas no TSE para interceder por eles. Então ele começa a deslocar o eixo de poder do bolsonarismo, enfraquecendo cada vez mais o Bolsonaro. O ex-presidente, que já havia sido aconselhado
a fomentar outros nomes para pressionar o Tarcísio de Freitas a fazer mais acenos ao bolsonarismo, começou a rever a posição dele com relação ao Ronaldo Caiado. Segundo informações do Lauro Jardim, o Bolsonaro não gosta do Caiado, porque em 2020 o Caiado ele adotou as políticas de restrição, as políticas sanitárias. Recebeu mandeta dentro do Palácio das Esmeraldas, que é a sede do governo de Goiás, tudo. O Bolsonaro desconfia do Caiado. E o Bolsonaro estava revoltado também com o Caiado, porque o Caiado já se colocou como candidato a presidente em 2026, escanteando o Bolsonaro. Falou, pô, o Bolsonaro já tá com a carta fora do baralho. Como eu falei, o Bolsonaro precisa manter viva a esperança, principalmente entre os bolsonaristas, para poder não ser preso. Então o Bolsonaro estava meio assim, né? Só que com o avanço do Tarcísio de Freitas, o Bolsonaro já está menos resistente a apoiar uma candidatura do Caiado. O Caiado tentou se filiar ao PL, mas o Bolsonaro vetou. Mas agora quem sabe, né? Já que o Tarcísio está colocando tanto assim as manguinhas de fora. Só que o Bolsonaro também percebeu, e é bom que ele perceba se ele ainda não notou, que ele perdeu o monopólio do bolsonarismo. As pesquisas recentes de intenção de votos mostraram que o Lula ele tem o mesmo desempenho contra Bolsonaro, contra Tarcísio e contra Michele. E o bolsonarismo tem o mesmo desempenho, seja contra Lula, seja representado por Bolsonaro, por Tarcísio ou por Michele. Isso mostra que o Bolsonaro não é mais o grande centro do bolsonarismo e ele não tem mais o monopólio. O poder foi diluído, o bolsonarismo não está mais personalizado em Bolsonaro. Qualquer candidato que se apresente como sendo bolsonarista, raiz e fortemente identificado ao bolsonarismo ou com o Bolsonaro, vai ter a mesma porcentagem de votos. Então, a direita ou os veículos de comunicação podem ficar tranquilos que não vão precisar do Bolsonaro para derrotar o Lula. Eles só precisam de alguém, como no caso, o Tarcísio de Freitas. O Estadão fez uma reportagem recentemente, por coincidência, no mesmo dia que foi divulgada a pesquisa do Instituto Paraná, mostrando o Lula empatado com todos os três, falando que o Tarcísio de Freitas tem feito um projeto que é o oposto do projeto do Lula, um projeto de governo para São Paulo, que o projeto do Lula é um projeto completamente equivocado, porque aumenta gasto público, e o projeto do Tarcísio não. Que o Tarcísio é o futuro enquanto o Lula é o passado. Então, o Tarcísio, estão falando que ele é um bolsonarista limpinho, um bolsonarista moderado, tá tendo essas conversinhas em paralelo. Tá tendo, tá rolando, tá rolando. Então o Bolsonaro cada vez mais está sendo empurrado. Vai rachar, vai dar pau, claro que vai dar pau. Porque o próprio Bolsonaro já percebeu, com a mobilização do Rio de Janeiro, que ele não mobiliza mais como mobilizava antes. E que ele já não é mais o mesmo centro do bolsonarismo como ele era antes. Porque ele foi derrotado em 2022. Ele perdeu. Bolsonaro percebe que o poder de Michele aumenta muito. Bolsonaro percebe a força de Tarcísio de Freitas, principalmente com relação à cobertura política. E ele sabe que ele nunca foi bem cotado. Então, gradativamente, Bolsonaro está sendo escanteado, Bolsonaro está sendo jogado para fora e Tarcísio de Freitas está emergindo. É melhor Bolsonaro ficar atento. E Tarcísio também. Porque eles vão se acabar um com o outro. Eu ia falar que eles vão se matar. Pode ser também. De se matar, de se alimentar mal. Porque Tarcísio de Freitas e Bolsonaro comem muito mal.